volta com mais uma palavra de vida, gerando vidas para abençoar nossas vidas. Glória a Deus. E é muito bom poder estar na sua companhia e junto vamos aprender mais da palavra do Senhor para que possamos verdadeiramente estar no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, hoje eu quero trazer uma ministração muito abençoada que vai edificar a minha vida e de todos aqueles que tiverem acesso a esse material. Tudo bem? Nós vamos falar sobre o altar. O que é o altar? O altar aqui vai significar, vai representar a minha, a sua e todas as vidas dos seres humanos aqui nesta terra. Amém? Então o altar vai ser isso. E hoje nós vamos então começar esse estudo que é maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente tanto ao seu coração como ao meu. Amém? Você crê nisso? Glórias a Deus. Então vamos juntos, se você puder abrir sua Bíblia aí no livro de 1 de Reis, capítulo 18. Amém? Nós vamos ver aí que foi exatamente numa época que o reinado de Israel estava passando por muita crise e ele estava então vivendo com o pior rei da época, que era o rei Acabe. Amém? Que vocês já sabem, né? Casado com a Jezabel, uma mulher muito dura, uma mulher muito usada pelo inimigo para perseguir o povo de Deus e para trazer destruição ao povo de Deus. Amém? Mas Deus levantou também um grande profeta nessa época, que era o profeta Elias. Amém? E nós vamos ver aqui que Elias, ele fez um desafio. Amém? Ele fez um desafio aos profetas de Baal, né? E ali então, eles foram, aí diz aí no versículo 27, 18 e 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais altos, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Versículo 28 diz, então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Viu aí? Então Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Amém, queridos? Nós vimos aí exatamente abordando sobre o altar do Senhor. Amém? E aqui nós vamos ver que nós devemos também levantar um altar ao Senhor. E aqueles que já levantaram o seu altar ao Senhor, né, alguns estão, né, com esse altar quebrado, outros estão com o altar deteriorado pelo tempo, outros estão com seus altares em ruínas, outros estão com seus altares abandonados, esquecidos, e tem alguns outros com rachadura. Aqueles também com suas colunas comprometidas. Então, queridos, nós precisamos estar com o nosso altar perfeito. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus perfeito. Você concorda comigo? Amém? Então, amados, vamos aqui juntos, né, aprender sobre exatamente isso, sobre o altar do Senhor, para que a gente venha ter um altar perfeito para oferecer ao nosso Deus. Amém? Amados, seus adversários, os seus inimigos, eles estão trabalhando para quê? Para destruir seu altar. Satanás e os seus demônios estão fazendo de tudo para derrubar e destruir o seu altar. Amém? E a gente vê, amados, que eles aproveitam de quê? Da concupiscência da nossa carne, do nosso eu. Por quê? Porque eles sabem que o ser humano é humano, ele é falho, ele é limitado. Amém? Então o inimigo, ele é muito sujo, ele aproveita-se exatamente das brechas, das nossas falhas, para quê? Para tentar destruir nossas vidas. Amém? Diante desse episódio,
o profeta Elias, ele desafia o povo que é a tomar uma posição, seguir e levantar um altar àquele que fosse realmente o Deus verdadeiro. Porque tantas pessoas oscilaram entre as duas escolhas. Talvez alguns não estivessem certos do que queriam realmente para as suas vidas, não é isso? Muitos, porém, sabiam que o Senhor era Deus, porém gostavam dos prazeres pecaminosos e de outros benefícios que tinham ao seguirem Acabe em sua adoração idolátrica. É importante, amado, nós mantermos o nosso altar levantado ao verdadeiro Deus. Amém? Porque se nós deixarmos ser levados pelo agradável e fácil, algum dia nós vamos descobrir que o nosso altar estará quebrado e destruído. Embora os profetas de Baal tenham clamado durante toda a manhã, ninguém respondeu. Houve um silêncio, porque seus deuses não eram reais, amados. E o nosso irmão Elias sabia disso. Porém, eles precisavam, e nós entendermos que o nosso Deus não, ele é um Deus real. Aquelas pessoas, eles precisavam saber do tamanho do nosso Deus. Nós precisamos, amados, refletir. Será que nós estamos levantando altares estranhos a Deus? Amém? Nós precisamos estar sempre fazendo essa reflexão. Se nós não estamos levantando, se nós não estamos acendendo fogo estranho no altar também. Amém? E o altar aqui, no objetivo, é um objetivo de quê? De poder. Isso é o que? Altares compromissados. São aqueles altares que a gente levanta, sabe para quê? Para obter poder. São aqueles altares que a gente levanta para ter posição, para ganhar o respeito das pessoas. Outros, né, querem ser privilegiados, querem o reconhecimento humano. Ou o altar da aparência de posses materiais. Amados, o Senhor Jesus, ele nos orientou muito para a gente estar muito atento a isso. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o poder. E quando nós levantamos um altar perfeito diante do Senhor, o Espírito Santo opera através das nossas vidas. Mas tem muitas pessoas que se encontram fracas espiritualmente e elas começam a confundir. E elas começam a se perder nesse propósito. Amém? Olha, 1 Timóteo 6, no versículo 9, o que é que o Senhor nos orienta? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Está vendo o que é que a palavra do Senhor nos orienta? Essas coisas podem se tornar deuses se nós colocarmos essas coisas no lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Mateus 6, no versículo 21, a palavra do Senhor diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha que coisa séria. Amados, nós sabemos que quando chegarem os tempos de crise e nós clamarmos desesperadamente, né, pelos deuses, o que é que pode acontecer? Vai acontecer que nós estaremos, quando deixamos todas essas coisas contaminarem os nossos corações, nós só poderemos então clamar pelo Deus de Baal, né, os deuses de Baal. Sabemos que quando chegarem os tempos dessas crises, que nós clamarmos, né, e no desespero pelos deuses de Baal, só haverá silêncio e nada mais. Eles não podem oferecer respostas verdadeiras, porque são falsos e mentirosos.
Eles não são capazes de nos dar a direção e a sabedoria para nós seguirmos o caminho certo, porque só Jesus é o caminho seguro. Ele diz lá em João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está me entendendo, amado? Por que Deus está nos alertando isso? Porque hoje nós estamos vivendo tempos de muita apostasia. Tem muitas pessoas sendo enroladas, sendo enganadas. Amém? Então, muitas vezes deixando a casa de Deus. Sabe para quê? Para seguir orientações de pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que não têm vida com Deus, de pessoas que não andam em obediência, em submissão à palavra do Senhor. Você está me entendendo, amado? Amém? Bom, eu deixei alguns aspectos aqui. Vamos conhecer e vamos aprender sobre grandes homens corajosos e determinados que levantaram o altar verdadeiros a Deus. Amém? Para que esses homens venham ser referencial para nós, para que esses homens venham ser, amém, o alvo a nós alcançarmos. Amém? Veja bem, vamos ao primeiro homem que levantou um altar ao Senhor nosso Deus, um altar verdadeiro. Gênesis capítulo 8, lá no versículo 20, fala, sabe quem? De Noé. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimados sobre o altar. Então aqui nós vimos que ele pegou animais puros. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer pessoas puras de coração. Amém? Pessoas sem maldade, pessoas que verdadeiramente têm um coração grato ao Senhor. Amém? Amados, Noé, ele é o primeiro homem da Bíblia que levantou um altar ao Deus verdadeiro. E o seu altar simbolizava a consagração completa do adorador para com Deus. Por isso, todas as respostas que Noé precisava de Deus, veio logo que ele colocou um animal limpo diante do altar para o Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que devemos nos colocar em sinceridade, limpos e puros de coração diante do Senhor. Amém? Mateus 5, no versículo 8, diz, olha, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Oh, Deus, que coisa linda, né? Esses, meus amados, habitarão com o Senhor. Nós precisamos andar de mãos limpas e puro coração, e que nós não venhamos viver em vaidade. Amém? Salmo 24, no versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E aí o versículo 4 diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Viu que coisa linda? Noé não deu importância à rejeição da sua comunidade, a zombaria que sofreu deles, nem tampouco as perseguições e até as ameaças sofridas. Ele conseguiu, amado, andar em obediência ao seu Senhor. Noé, ele era muito obediente a Deus, queridos. Noé, ele ofereceu o melhor ao Senhor. Vamos também, meus amados, oferecer o nosso melhor em nosso altar a Deus, independente do que nós iremos passar ou sofrer. Amém? Amados, Noé, ele foi humilhado pelo povo da sua época. Ele foi, debocharam dele, riram dele. Imagina a tristeza que a esposa de Noé, seus filhos, não vieram a passar. Toda aquela comunidade zombando dele. E aí, queridos, ele suportou tudo isso, sabe por quê? Porque ele estava ligado no Deus Todo-Poderoso. Amém? E é isso que essa lição, ela também nos ensina, para que nós venhamos estar no nosso altar perfeito na presença do Senhor, porque ainda que joguem pedra, ainda que humilhem, ainda que derem risada, não vai nos atingir. Romanos 8, no versículo 35, Jesus nos deixou uma palavra poderosa que diz: quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação uma angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que coisa linda! Você está vendo o porquê que nós precisamos estar com a nossa vida perfeita diante do Senhor? Amém? Está vendo por que nós temos que vir com sinceridade, ainda que nós não sejamos pessoas perfeitas, mas sabemos que o Espírito Santo, que a palavra de Deus vai nos moldar se nós andarmos em obediência a ela, amém? E mesmo por mais falhos que nós venhamos a ser, se nós viermos com a nossa sinceridade, amém? De coração, diante do Senhor, confessando as nossas falhas, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso, em nome de Jesus, abra seu coração para Ele, conta a tua fraqueza para Ele, amém? Que Ele vai te ajudar, Ele te ama, amém? Ele investiu muito na sua vida, amém? Veja também um outro patriarca maravilhoso que nos dá grandes lições sobre um altar perfeito e verdadeiro ao Senhor. Abraão também ofereceu um altar ao Senhor. Lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 9, você vai ver, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Olha, amados, olha a prova, olha o desafio que esse grande homem de Deus foi colocado, amém? Para que Deus usasse e trouxesse hoje para mim e para você uma lição tremenda daqueles que verdadeiramente querem ter um altar na presença do Senhor, recebendo a direção do Senhor. Naquela manhã, Abraão iniciou um dos maiores atos de obediência já registrado nas Escrituras Sagradas. Superado somente aqui, amados, eu acredito, pelo sacrifício de Jesus, né? O sacrifício que o Senhor Jesus fez no Calvário. Para mim, depois do sacrifício de Jesus, esse de Abraão é o maior. Abraão, ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo a Jerusalém. Para quê? Para levantar um altar ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Esta foi uma época muito difícil para o nosso irmão Abraão. Eu fico imaginando, amado, como estava a cabeça desse homem, desse pai, amém? Durante toda a sua caminhada, de Berseba até o Monte Moriá. Imagina como que não deveria estar, amado, a mente, a cabeça desse homem, né? E ainda ele não podia dividir isso com ninguém, porque a experiência era só dele, né? Ninguém sabia que tipo de sacrifício Abraão iria entregar a Deus. Jamais, até aqueles que acompanharam ele, que não puderam ir até o local aonde o cutelo ia ser executado, ficaram para trás. E Abraão subiu, só ele e o Isaque, só ele e o sacrifício. Mas, amado, ele estava determinado, e não tinha nada que o impedisse a ele de erguer seu altar ao Senhor, mesmo que isso lhe custasse, lhe cortasse o coração, e lhe custasse a vida do seu filho querido, seu filho sonhado, né? O seu filho amado e desejado. Amados, Abraão colocou em ordem a lenha no altar. Não sabemos como ele acendeu o fogo. Talvez ele tenha usado uma brasa ou uma pedra para fazer fogo, qualquer uma outra ferramenta. Como está o fogo no altar que você oferece a Deus? Você tem mantido esse fogo aceso em seu coração? Mas como temos acendido esse fogo?
se é que acendemos o fogo? Como está a chama do seu coração? Se esse fogo não é suficiente, nós precisamos preparar o altar, arrumar a lenha. Que a lenha é o que? É o combustível. Amém? Para acender aquele fogo. E representa o que? Representa as nossas orações. Amém? Para juntá-lo também ao jejum. A leitura minuciosa da palavra de Deus. E unindo tudo isso ao louvor verdadeiro de coração que nós deveremos oferecer a Deus. Tudo isso são o que é para aumentar o fogo do nosso altar. Amém? Para quê? Para poder realmente queimar o holocausto. Amém? Glórias a Deus. Você entendeu essa mensagem? Você recebeu no seu coração? Amém? Amados, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Para quê? Para que não fique muito cansativo. Amém? Para que você possa entender verdadeiramente, porque, amados, é muito importante. Amém? Nós estarmos com o nosso altar perfeito diante de Deus, para que Ele venha receber o holocausto, para que Ele venha receber o nosso sacrifício, para que Ele venha receber a nossa oferta, para que Ele venha receber as nossas vidas diante dEle. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser, a segunda parte dessa ministração. Não perca, no nome de Jesus, para que você seja abençoado e edificado, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo da segunda parte dessa ministração. Amém?